todos com a doce paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o assento. Estou agradecido a Deus por esta rica e grande oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui pela segunda vez para rever meu querido companheiro, amigo, pastor Eliseu Lemos, a sua digna esposa, seus filhos, agora com netitos, netos, sobrinhos, e aí vai. Que bênção. Muito bom. Deus me dá essa oportunidade. E junto com os irmãos, agradecer a Deus por esses anos que o Senhor tem dado para os irmãos, este templo, e aqui os irmãos estão louvando a Deus e servindo a Deus. Como falei, como o pastor já me apresentou, sou de Blumenau, aceitei a Jesus em 1966, com o pastor Lemos, pai do nosso querido irmão. Foi meu primeiro pastor e servi a Jesus ali em Blumenau com ele 16 anos. E depois o pastor Lemos me enviou como missionário para o norte de Minas Gerais. Ele enviou, eu fui o primeiro missionário e o último missionário. O pastor Lemos enviou. E estamos ali em Minas 35 anos, servindo a Jesus. Hoje estou numa cidade chamada Três Marias. Imagina, irmãos. Uma Maria difícil, tem 3. Mas Deus está dando graça. Estou ali 24 anos, servindo a Jesus ali. Graças a Deus. Estamos felizes. Quando eu fui para Minas Gerais, os meus filhos, o meu filho tinha 6 anos e a minha filha tinha 4. Hoje, meu filho já está para fazer 40 anos. Eu já tenho 5 netos, já 2 netas com 18 anos, fazendo faculdade. Então, é mineiro mesmo, mineiro uai. Já sou mineiro uai. E quando vou ali em Blumenau, está tudo diferente. É tudo diferente. Mas, graças a Deus, irmão, servindo a Jesus. Esse ano, se o Senhor permitir, no dia 26 deste mês, há para 50 anos que eu estou servindo a Jesus. A maioria dos irmãos já eu vim de uma casa bastante perturbada. A nossa casa era um centro de macumba, minha mãe era índia. E o meu pai, então, filho de espanhol. Ai, irmão, vocês imaginam, índio misturado com espanhol. Os dois eram um casal de pitbull. Bravo. Bravo. Penso num casal bravo. E eu tenho pimenta no sangue. Eu tenho pimenta no sangue, viu? Não é fácil, não é fácil. Mas não conhecíamos Jesus. Nossa casa era uma casa bem carregada. Minha mãe era macumbeira. Nossa casa era no centro de macumba. Meu pai ignorante, ele tinha nojo de crente. Minha mãe, pior ainda. Minha mãe, irmãs, a minha mãe era tão boazinha, tão queridinha, que ela deu 2 tiros no meu pai. De tão boazinha que ela era, tão queridinha. 2 tiros, o pai matou. Fez coisa dentro daquela. Ô, mulherzinha, desse tamanhozinho assim, não. Mas todo baixinho é invocado. Todo baixinho é invocado. E ela era invocada, viu, irmão?
Uma mulherzinha tremenda. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus nos achou. Nos achou. Uma irmã chamada Mailde. Pensa numa mulher doida. Irmãos, Jesus gosta de doido. Vocês sabiam disso? Jesus ama doido. Porque o doido é aquele que não tem sua vida por preciosa. Se Deus diz vai, ele vai. Fala, ele fala. E ela era assim, uma mulher doidinha. Doidinha de Deus. E como ela era desviada, ela ficou muitos anos desviada, então trabalhava lá junto com a minha mãe lá no centro de Macumba. Depois sumiu da nossa casa por alguns tempos. E um dia ela volta, vai lá na nossa casa. Nunca ninguém foi lá em casa pregar o evangelho, porque era um povo terrível. Tinha até medo de passar perto de nossa casa. E ela foi. Jesus converteu. E como ela conhecia muito a minha mãe, muito doida também, pegou a Bíblia e foi lá enfrentar aquela fera que era minha mãe. E sabe o que Jesus fez? Por intermédio dela, Jesus salvou a minha mãe. Mas é uma história muito longa, irmãos. Só estou contando por cima. Mas depois Jesus salvou meu pai. E eu era jogador, jogava no Grêmio Esportivo Olímpico. Não sei se você se lembra do Grêmio Esportivo Olímpico. Joguei ali, era profissional, joguei até com meus 17 anos, com 18 anos. Então, Jesus me achou no campo de futebol, jogando contra o Palmeiras Esporte Clube. E dali do campo, fui para a igreja, chorando, aceitei a Jesus e estou aqui pregando para vocês hoje à noite. Jesus é bom, viu? Mas é uma história longa. Quem sabe, Jesus me dá a oportunidade, quem sabe amanhã, nós dá um testemunho assim mais detalhado. Mas hoje, eu quero compartilhar com os irmãos, já que eu perguntei para o pastor Eliseu, tem um tema? Ele disse, não. E aquilo que Deus colocar no teu coração, você fala. E eu, pronto, é isso mesmo. É isso que eu gosto. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 21, versículo 12 até o versículo 14, e depois vamos para 1 Coríntios. 17 anos que os irmãos estão aqui. Meu Deus, que bênção, que vitória, né? Muita vitória, muita coisa linda. E Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Mateus capítulo 21, versículo 12. E depois nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Mas primeiramente Mateus capítulo 21, versículo 12. Nós estamos aqui falando sobre a purificação do templo. E diz assim, e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Ih, meu Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, Paulo profetizando pelo Espírito Santo de Deus. Que palavra linda e maravilhosa que Paulo nos escreveu, nos deixou aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Ah, meu Deus. O pastor disse que eu vou pregar aqui para os irmãos até 2 horas da madrugada. Ó! Não, irmão, vamos ser prudentes, né? Eu quero que amanhã os irmãos voltem. Porque hoje vou só botar uma pimentinha malagueta nos lábios dos irmãos. Amanhã eu coloco mais pimenta malagueta, jurubeba e jiló. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E eu digo amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Muito bem, queridos. São duas passagens lindas e maravilhosas. E eu tenho por certo que não vou terminar esse assunto, porque é um assunto bastante longo esse assunto aqui. E rico.
mas eu quero fazer o possível para ver se o Espírito Santo me deixa eu pregar nessa noite. Se ele deixar eu pregar, eu prego. Se não, vamos deixar para amanhã. Eu quero ouvir a voz de Deus aqui nessa noite. Eu quero levar a bênção de Deus no meu coração, na minha vida. O mais importante é Deus falar conosco. Vós sois o templo de Deus. É o tema que eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite. Vós sois o templo de Deus. Interessante, queridos, foi na sua primeira visita em Israel, depois do seu batismo, que Jesus purificou o templo. Está aqui em Mateus capítulo 21. E lá em João capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, foi na sua última visita em Jerusalém, que novamente Jesus purificou o templo pela segunda vez. E Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3:16, então Paulo agora profetiza dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Foi a palavra que Paulo deixou. Então eu e você, nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, querido. Jesus disse que isso aqui é uma casa de oração. Casa de oração, porque o verdadeiro templo sou eu e você. Nós somos o templo, onde Jesus habita, onde o Pai habita, o Espírito Santo habita. Bom, eu quero trazer a palavra, o primeiro ponto da minha mensagem. Nos tempos primórdios, bem no início, homens levantavam altar e Deus manifestava a sua glória e o seu poder. Primeiro ponto da mensagem é isso aqui. No início, bem no início, os homens levantavam altar e Deus manifestava a sua glória, manifestava o seu poder. O primeiro homem que levantou um altar foi Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20 e no versículo 21, olha que coisa linda aqui. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos ao Senhor. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Note, irmãos, então o primeiro homem que levantou um altar e ofereceu sacrifício foi Noé. Quando ele saiu da arca, ele e sua família, foi a primeira coisa que Noé fez. Levantou um altar, ofereceu, e a Bíblia diz que Deus recebeu aquele sacrifício. Graças a Deus. E no Antigo Testamento, todo homem que quisesse se comunicar com Deus, ele teria que fazê-lo através do altar. E no altar, queridos, não poderia faltar pelo menos 3 coisas. Não poderia faltar no altar. Se nós olhar lá em 1 Reis, capítulo 18 e 33, quando ali Elias, ele armou o altar. E a primeira coisa que Elias fez, ele armou o altar, e ele colocou lenha no altar. Então no altar não poderia faltar lenha. E eu ouvi há muitos anos atrás um pastor falar e aplicou a lenha como sendo oração. E ele falou essa palavra lá em Provérbios 26 e 20. Sem lenha, o fogo apaga. Então, amado, no Antigo Testamento, se o homem quisesse se comunicar com Deus, ele teria que fazer através do altar.
e no altar não poderia faltar lenha. Meu amado, aqui está o segredo da minha, a tua, a nossa vitória. Se nós queremos se comunicar com Deus, não tem outro jeito, querido. Não tem como outro jeito. É oração. Os irmãos sabem muito bem isso. Não tem como. Eu me congreguei com o pastor Lemos, 16 anos. Pensa num homem que orava, pai dele. Era um homem de oração. Era um homem que orava. Quando eu saí e vim para Minas Gerais, eu vim para um homem, meus irmãos, chamado Anselmo Silvestre. Pensa num homem, também, querido, da velha guarda, o primeiro da primeira geração. Ele era da primeira geração. Ele morreu com 97 anos de idade. Pastor Anselmo também, meus irmãos, era um homem que, joelho no chão. Então eu aprendi assim. Eu aprendi com esses homens que oravam. E o pastor Anselmo sempre dizia assim: vai chegar dia, a igreja vai chegar momentos que os crentes não vão saber o que é orar. Não sabe mais o que é jejum. Não sabe mais o que é oração. E nós chegamos nessa época, queridos. Nós chegamos nessa época. Nós queremos falar com Deus, mas não queremos pagar um preço. E a Bíblia diz: sem lenha o fogo apaga. O crente sem oração não tem como você falar com Deus. Sem oração, o Senhor Jesus nos ensinou essa palavra também. Lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus... E olha que Jesus pegou pesado ali, viu, irmãos? Jesus pegou pesado. E ele falou uma palavra tão pesada, tão dura, que Jesus disse assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E quarto, meu irmão, irmãos, quarto fala de intimidade. Quarto fala de intimidade. Interessante que quando eu vou, a gente chama a gente: pastor Dornel, vai lá em casa orar pela minha casa, eu comprei uma casa e não sei o quê, vou fazer uma oração. E a pessoa começa a mostrar: vou mostrar minha casa para o senhor. Aqui é isso, aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui não sei o quê. Mas quando chega no quarto do casal, o camarada vem com o pé na frente e está atrás. O camarada vai desconfiado, irmão, porque fala de intimidade. E o Senhor Jesus disse: quando tu orares, entra no teu quarto. Os irmãos já viram, já certamente, aqui também tem, porque em todo lugar tem. Tem crente que só diz assim: irmão, ora por mim, irmão. Não é pecado você pedir oração. Não é pecado, não. Nós devemos orar um pelo outro. Irmão, ora por mim. Irmão, jejua por mim, irmão, faz um jejum por mim. Mas ele mesmo não quer entrar no quarto, ele quer entrar no quarto do vizinho. Ele mesmo não quer pagar um preço. E o Senhor Jesus, ele chegando, falando com os discípulos: senta no teu quarto, fecha a porta. Ô porta! Existe uma porta no meio dos crentes, meus irmãos, que hoje nós não estamos recebendo mais nada, porque essa porta está aberta. É a porta da incredulidade. E quando nós estamos falando em incredulidade, a nossa mente se volta para o irmão Tomé. E o pau que abre em cima do coitadinho Tomé, viu, irmãos? Mas o Tomé apanha, tadinho, mas apanha. Não seja como Tomé. E porque Tomé é incrédulo. E Jesus chamou ele de incrédulo. Mas quando você abre a Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 16, irmãos, e o Senhor Jesus, no capítulo 14, no 16, mais ou menos isso, que não está aqui, eu estou agora vindo aqui na hora esse assunto. O Senhor Jesus ressuscitou. E quando as mulheres foram lá para os discípulos, Jesus apareceu para as mulheres, elas chegaram lá e falaram: ó, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que ninguém creu. Os 11 discípulos, porque Judas já tinha morrido, ninguém creu. De repente veio outro e disse: olha, nós estávamos no caminho de Emaús, o Senhor apareceu para nós, fala. E ninguém deles creram. Aí o Senhor Jesus apareceu para eles e teve que repreender a incredulidade do coração dos discípulos. Meu irmão, hoje nós não estamos recebendo bênçãos. Por quê? O batismo do Espírito Santo sumiu das nossas igrejas. Mas não há mais batismo.
esporadicamente, pelo menos lá no Brasil está assim. E quando Jesus batiza um, é notícia. Vai até para Globo. Jesus batizou um! E quando chega lá, Jesus batizou. Eu não sei, irmão. Eu senti muita brença. Não sei se falei língua estranha. Até fica com dúvida. Não sabe se recebeu. Não sabe se recebeu. Queridos, porque isso? Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta. Porque essa porta de incredulidade, se estiver aberta, você não vai receber nada. E o Senhor continua falando aqui. E Jesus diz assim ainda, irmãos, olha o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições. Ai, Jesus querido. Aqui está a reza, irmão. Aqui está a reza, hein? Eu fui católico, um católico bem safado, viu? Católico não valia nada. Nem para dobrar o joelho diante do meu santo não dobrava. Eu fazia continência. Assentava. Todo domingo estava lá na missa. Ia confessar, até que um dia o padre me marcou, todo domingo. O mesmo pecado. Só contar que esse pecado só levezinho. Eu não rezo, padre. Eu não rezo para comer, não rezo para dormir. O padre me marcou. Um dia ele chegou e disse assim para mim, de novo? Eu todo domingo. Filho, 1000 Padre Novos, 1000 Ave Maria, 1000 não sei... Eu regalei os olhos. Quê? É tu que tu tem que rezar por mim, rapaz. Eu vou rezar coisa nenhuma, mas saí, fiquei bravo, irmão. E fui lá e... vou pegar a hóstia aqui. É um católico safado. Eu fazia só continência. Hoje eu estou na igreja. Hoje eu estou na Assembleia de Deus. Hoje os crentes estão rezando. É uma rezinha rapidinha, irmãos. Só estão rezando. Olha aqui. Você já viu aquele tipo de crente? Senhor, quando ora, né? Senhor, abençoa eu, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha esposa. Amém. Passa uma semana, Senhor, abençoa minha esposa, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Amém. Passa um mês, Senhor, abençoa eu. Irmão, não passa dessa reza. Não sai dessa reza, irmão. É repetitivo, a pessoa que não tem diálogo com Deus. E sabe o que é que Jesus falou para os discípulos? Jesus chamou Pedro, Tiago e João, vamos orar. Jesus se distanciou dos discípulos e ficaram lá. Jesus começou a se agonizar. Porque orar é agonizar. Orar, meu irmão, é você crucificar o teu eu. Orar é você matar. Meu Deus, isso não é fácil, não. Se eu perguntar aqui, quem gosta de orar? Nem eu vou levantar a mão, porque eu não gosto de orar também, não. Eu oro por necessidade, mas gostar? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu irmão, há muitos anos, o pai dele falou, é preferível você ficar 1 hora ou o dia todo virando concreto de que ficar 1 hora de joelhos. É preferível você ficar o dia inteiro virando concreto, inchado e pá ali, de que ficar 1 hora de joelhos. Orar não é fácil, não. Não é fácil. E Jesus se afastou dos discípulos, chegou e viu, quando se aproximou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus chegou, chamou os discípulos assim, ei, não pudesse vigiar comigo nem 1 hora? Olha, irmãos, o tempo mínimo que Jesus exige de mim, de ti, é 1 hora, meu filho. Não é 1 segundo, não é 10 segundos ou 1 minuto. É o tempo mínimo, porque ele passava a noite inteirinha orando e falando com o Pai. A noite inteira se agonizando. Ele, como Deus, ele não precisava orar, mas como homem ele tinha que orar, porque ele tinha que enfrentar, meus irmãos. É por isso, queridos, que eu não gosto daquele hino. Eu detesto aquele hino. Eu sou franco. Ele sabe como é que é. Ele tem muita coragem de me chamar para cá, muita coragem. Porque ele sabe muito bem que eu corto reto. Se gostou, amém. Se não gostou, também não estou nem aí. Se terça-feira eu vou embora e fica aí, meu filho. Problema de vocês. Estou nem aí para vocês. Eu falo mesmo, chega até babaca, do tanto que eu falo. Eu tenho uma raiva daquele hino. Agora é só vitória, agora é só vitória. A luta terminou. Que hino safado é esse? Oxi!
o Senhor Jesus agonizando, meus irmãos, suando sangue. Ele disse: se você não puder viajar comigo nem uma hora, orai e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Agora vem ensina, agora é sua vitória, irmão. Eu estou 50 anos servindo a Jesus. É luta, é tribulação, é choro, é gemido, meu Deus do céu. Saiu de uma luta, entra, vem a outra luta, vai uma luta, passa outra luta, meu irmão, não acaba. Agora, quando eu vejo esses camaradas cantar a sua vitória, eu chego para ele: vem cá, ô florzinha de Jesus, vem cá. E eu sou, preto não fica vermelho. Preto fica vermelho, fica cinzento de raiva. E eu digo: vai cantar para teu pai, para tua mãe, quando teu pai morrer, viu? Canta para um crente que morreu, e se tiver salvo ainda. Tem crente muito safado, que vai para os quintos dos infernos. Então, canta para ele, se ele foi um crente bom, um crente de testemunho, canta para ele: agora é sua vitória, porque venceste. Porque agora passou a luta. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci. Oh, irmão, está muito fácil esse nós hoje, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só Jesus na causa. Então Jesus: não pudesse vigiar comigo nem uma hora, Pedro, Tiago e João, eram os três que mais oravam. Não puderam ficar uma hora com ele. Meu irmão, escuta, no altar tem que ter lenha. Quer ser crente incendiado? Bota lenha no altar, meu filho. É orar. E orar. E orar. A segunda coisa que não podia faltar no altar, meu irmão, não podia faltar no altar sacrifício. Não podia faltar sacrifício. A Bíblia diz que Elias pegou, armou o altar, colocou a lenha, pegou o sacrifício, colocou sobre o altar. O sacrifício fala de minha e tua vida. Vidas no altar. É isso que Deus está procurando aqui nessa noite. Homens que têm vida no altar. Mulheres com vida no altar. Queridos, que nós temos que fazer a diferença. Vocês se lembram daquela passagem? Sunamita, marido, os dois sempre ali, de vez em quando. Chegava um homem, todas as vezes chegava, não sei se uma vez por mês, 2 vezes no mês, e eu lá na casa deles, mas passava por eles. E um dia Sunamita chamou o marido e disse: vem cá. Aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Eliseu fazia diferença. O santo homem de Deus, quer dizer, vida no altar. Será que Deus acha nesse mundo, irmãos, esse mundo nojento? Nós estamos, quando eu aceitei a Jesus, uma irmã chamada Marli, ela chegou, foi lá em casa e disse assim para mim, e disse: olha, a igreja, esse mundo é uma coivara queimada. Eu não sabia o que era coivara. É uma coivara queimada. A igreja está passando dentro dessa coivara com vestido branco de noiva, e passar por essa coivara não pode usar o vestido e não pode usar o sapato. Tem que passar essa coivara com o vestido limpinho, chegando e atravessar para chegar nos céus. Bom, eu não sabia o que era, mas guardei aquela palavra. E passados-se os anos, e eu fui trabalhar no norte de Minas. E lá eu fui visitar uns irmãos, lá na roça, levar Santa Ceia para um irmão. E lá tinha um menino. O menino vinha todo sujo, eu gritei, eu falei: ô, teu pai, cadê teu pai? Ele disse: o papai está queimando uma coivara. Eu disse: coivara? Ah, é aqui atrás. Aí fui eu. O que é coivara? Eu me lembrei da história da irmã. Chego lá, irmão, uma roça. Mas queimando roça. Mas o irmão branco está mais preto que eu. Todo sujo, todo arrebentado, todo sujo. Aí eu olhei. Irmão, ele disse: ô, irmão, já vai, estou indo. Eu fiquei com aquele fumação ele veio. Eu disse: então, você é uma coivara? Ele disse: é.
Isso é uma roça, então? É. Ah, aí eu fiquei olhando, irmão, mas não tem jeito de a gente passar dentro dessa roça aí, toda aquele, só saindo fumaça para tudo quanto é lado, e sem sujar o sapato. Ele disse, não tem como não. Entrou aqui, suja tudo mesmo. Ai. A irmã falou que a igreja tem que passar dentro da coivara sem sujar os vestidos e sapato. Tem jeito? Não! Ó, Jesus! Como é que nós vamos passar dentro desse mundão sem sujar os pés e os nossos vestidos, Jesus? Aí fiquei doido, irmão. E aí, como é que eu vou fazer? E não pode sujar os vestidos e o sapato. Fiquei ali, meu irmão, preocupado, pensando, e agora, meu Deus? Então ninguém vai ser salvo? Eu pensando assim, né? Ninguém vai ser salvo. Aí veio tão claro isso na minha mente. Mas eu estou na frente. O Espírito Santo disse assim, mas eu estou na frente. Eu que vou limpando. Para a noiva passar. Aleluia. Eu vou limpando. Meu irmão, é a sua misericórdia de Deus, queridos. Oh, aleluia! Então eu tenho que sacrificar a minha vida, eu tenho que botar minha vida no altar de Deus, buscar o Senhor, me separar, santificar a minha vida, para mim chegar lá, querido. Vidas do altar. Então, no altar não poderia faltar o sacrifício. E em terceiro lugar, no altar não poderia faltar o fogo. Não poderia faltar fogo. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, irmãos. Atos 2:3. E diz assim, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar noutras línguas. Amados, no altar não pode faltar fogo. Na minha e na tua vida não pode faltar o fogo do Espírito na nossa vida, querido. Meu Deus, eu não sei se eu estou pregando só ali no Brasil sozinho, irmãos, eu não sei. Eu que sou dessa geração lá passada e eu estou dizendo assim, eu estou cansado, eu não quero mais dirigir igreja. Eu preparei um para ficar no meu lugar, para assumir o meu, ali em Três Marias. Preparei um obreiro 10 anos. Na hora de se você agora vai assumir, e eu vou jubilar, vou ficar só como itinerante, não vou mais dirigir igreja, está muito difícil. E quando ele foi para assumir, ele foi embora. Não tem jeito, não posso, e foi embora. Não quis. Preparei outro, 5 anos. Quando eu estava no ponto de dizer, agora você vai assumir a igreja de Três Marias, e eu vou jubilar, e vou ficar só viajando. Ele disse, pastor, eu não vou ficar não aguento não. E cascou fora, como diz o mineiro, cascou fora. Eu disse, ai, eu queria me jubilar com 60 anos, já estou com 67 e eu vou morrer ainda, eu não consigo mais, sabe por quê, irmãos? Sabe porque eu não estou conseguindo e não quero mais, e estou sendo um peso, uma luta, porque nós expulsamos o Espírito Santo da igreja, irmãos. Essa é a realidade, queridos. Aqui nem tem, mas lá em Três Maria tem. Lá tinha campainha. Você lembra das campainhas? Isso aí, meu Deus do céu. Sabe por que era usada a campainha, querido? A campainha era usada no nosso tempo para acalmar o povo. Fazer o povo não falar mais línguas. Meu irmão, para que vai começar, nós vamos cantar. Vamos cantar os hinos da harpa. E quanto mais balançava a campainha, mais o fogo pegava. Quanto mais chacoalhava, mais Jesus batizava com o Espírito Santo. Era crianças falando línguas estranhas, era os jovens falando línguas estranhas e profetizando. Irmãs dançavam no Espírito, falavam no Espírito, tinha dons espirituais. Meu irmão, a igreja, pelo amor de Deus. A minha mãe, quando chegou na igreja, irmãos, primeira vez que ela chegou lá na igreja, sabe o que ela foi? Chegou lá, naquela época, o pai dele era o pastor. Tinha, para entrar na igreja, Santa Ceia, porta fechada. Uns porteiros que não deixavam passar nem vento passava. Cada crente com a carteirinha, tinha que mostrar, ele pegava, olhava a carteirinha, cara crachá. Tinha que olhar, cara crachá. Entra. Aí vinha lá outro, pegava ele,
Entra. A minha mãe chegou, invocada. Mas ela já é uma história, outra história. Eu estou adiantando a coisa. Minha mãe chegou, calça esporte, um baixinho bem pequenininho, esqueci o nome dele, já partiu para entender agora. Alcino. Invocado, mais baixinho do que minha mãe. A minha mãe chega e disse: ei, pode parar. O que é que a senhora quer? A minha mãe, queimada, era uma jararaca de brava. Eu quero entrar aí. Aí aonde? Aí, ó. Pode voltar. Aqui hoje é a Santa Ceia. Minha mãe sabia o que era a Santa Ceia. Hoje é só os crentes. Minha mãe disse assim: eu vou entrar. Não vai entrar não, senhora. A senhora pode voltar. Hoje aqui é só os crentes. Amanhã a senhora pode vir à noite aí e para participar do culto. Hoje aqui, minha mãe disse: eu vou entrar. Ela olhou. A senhora não vai entrar não. A minha mãe chegou e disse: eu vou entrar sim. Abriu uma pastinha, porque ela tinha batido no amante do meu pai, deu-lhe um pau, quase matou a mulher. E a mulher disse assim: eu vou te matar, Emília. Minha mãe disse assim: antes que tu me mate, eu te mato. E minha mãe saía de casa e saía armada. Saía armada. Como o homem era baixinho, ela passou uma mola e deu uma molada no velho. Uma molada. Só que o homem era esperto, ele pula de cá e a mola cai em cima dele. Vai, ela pula de cá. E os crentes que estavam na fila, irmão, sumiram tudo. Teve quem passou dentro da parede. Juft! E minha mãe ficou doida, meu irmão. Espalhou crente para tudo quanto é lado. E aí, daquela coisa, chega a irmã Maílde. O que está acontecendo? Tem uma mulher endemoniada ali. A minha mãe. Emília, pelo amor de Deus. Para também, que tu está com uma bola na cabeça também, que eu te arrebento aqui. Não, para. O que está acontecendo? A minha mãe disse: eu quero entrar aí, mas essa coisa não quer deixar eu entrar. E eu arrebento aqui, eu vou entrar hoje, eu quebro aqui, eu mato um bocado de crente aqui. Ai, irmão. Ela sai correndo. Mamãe, fica aqui. Vai lá falar com o pai dele. O pai dele, irmão, o pai dele não ria nem que pagava em dólar. Lendo Bíblia, que tinha que pregar. O homem era de oração. Ela chegou, e naquela época, imagina, 50 anos, 60 anos atrás, irmão, para falar com o pastor tinha que jejuar 3 meses. Respeito, não é medo, respeito. Ela: pastor Lemos, posso entrar? Entra. Pastor, aí na porta tem uma mulher, minha amiga, pastor, mas ela é espírita. E essa mulher, que eu falei de Jesus hoje para isso, ela falou de Jesus para minha mãe. Era sábado à tarde e sábado à noite a minha mãe foi na igreja. Porque é uma história linda, irmão. Vou contar amanhã, se Deus quiser. Aí, essa mulher, pastor, é a maior macumbeira do estado de Santa Catarina. Se essa mulher se converter, ela vai ganhar uma multidão de gente para Jesus. Essa mulher vai ser uma bênção. Deixa a mulher entrar. O pastor disse assim: o quê? Mulher, hoje é Santa Ceia. Uma macumbeira entrar na igreja? Nem crente entra. Ai, irmão, ela era escandalosa e abriu a boca a chorar. E o pastor chegou, coçou a cabeça, ele tinha uma mania de coçar a cabeça. Chamou um homem lá, acho que era o Quina, se não tenho bem certeza. Vem cá, vai lá resolver um problema lá. Tem uma mulher e diz que é uma mulher macumbeira, está batendo todo mundo lá. Vai resolver. O que tu resolver, está resolvido. E ela: pastor, deixa a mulher entrar, pastor, a mulher vai ser uma bênção. Ai. Bom, lá veio o homem. E ela atrás: deixa a mulher entrar. Ele vai, eu vai ver. Um alemãozão. Minha mãe disse que era um alemão alto, magro. Eu acho que era o Quinas. Aí, quando chegou lá, minha mãe andando para lá e para cá. Não. E o porteiro estava lá atrás do outro assim, ó. Mulher endemoniada. Mulher endemoniada. E a minha mãe andando. Aí chegou o homem. Pois não? O que a senhora deseja? Aí minha mãe: de novo? Eu quero entrar aí. Não. Não. Só amanhã. Amanhã à noite,
Hoje é culto dos crentes. É Santa Ceia. A minha mãe e o pastor e o irmão de lá. Pastor, não deixa a mulher entrar, não deixa. A minha mãe olhou para o homem. Tu é grandão. Para aquilo eu tinha essa. Abre a famosa pasta. Um revólver. Olha aqui, seu alemão, filho, não sei o quê. Eu te dou um tiro na cara hoje. Eu te levo para o inferno. Irmão, quando a minha mãe arrancou o revólver, pelo amor de Deus, levantou um pó. Foi gente patinando para tudo quanto é lá. Sumiu tudo. Meu irmão, depois que inventaram 38, meu irmão, acabou o homem. Não tem mais valente, não. E o irmão, pelo amor de Deus, dona, não mata eu que eu tenho uma mulher e 2 filhos. Vai, eu quero tão bom que eu mato o jeito aqui. Mas que eu entro. O que a senhora quer? Não quero entrar na igreja. Entra. Entra. Pode entrar. Irmão, a minha mãe, a Maílde avançou no braço dela. Vamos. Guarda esse revólver. Ela acabou também, tudo com tiro na cara também já. Minha mãe era braba, mais braba. Botou o revólver dentro da mala, da pastinha. Abriu a porta da igreja. Meu irmão, quando abriu a porta da igreja, é tudo fechado. Tinha fogo até no teto. Fogo até no teto. Os crentes falavam línguas. Os crentes profetizavam. As crianças choravam. Meu irmão, é a glória de Deus. A minha mãe nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E ela, quando ficou parada, vendo aquela explosão, tinha fogo lá no altar. Tinha fogo, meus irmãos, no seio da igreja. Tinha fogo na porta da igreja. Em tudo quanto era lugar, era fogo de Deus. A glória de Deus. E a minha mãe ficou espantada. O que é isso? E a irmã dizia, é o fogo do Espírito. É a glória do Espírito. Aqui Deus fala, aqui Deus se manifesta, meu querido. E foi ali que ela ficou. Minha mãe começou a sentir bem. E os crentes começaram a cantar. E depois o pastor pregou. E depois de pregar, o pastor quis fazer um apelo. Mas o irmão disse assim, pastor, a mulher está armada. E o pastor começou lá. Tem uma senhora aqui que ela pediu, ela insistiu, né? Ela insistiu. E hoje é só crente, mas ela pediu. Cadê essa senhora? Minha mãe se levantou. Eu aqui. Ela está lá, ó. Bem-vindo. Então, os crentes. Só era crente, irmão. A mulher era espírita. Os crentes ficavam. Oh! E a minha mãe. A senhora. Ele queria fazer um apelo, mas ficou assim. E o irmão lá. Pastor, a mulher está armada. Tem um revólver. E ele ficou naquela agonia e teve coragem. A senhora quer aceitar Jesus? A minha mãe, quero. Levanta a mão, minha mãe. As 2 mãos. Vem para cá, dona. Ah, irmão, já tinha fogo. A igreja estava incendiada. Imagina uma macumbeira aceitando Jesus numa santa ceia. Foi a mesma coisa botar uma bomba dentro da igreja. Aquilo explodiu. E a minha mãe já veio com as mãos levantadas para frente, chorando, e a irmã Maílde junto. E o pastor disse, dobra o joelho. Ela dobrou. O pastor disse, vai lá orar por ela. O irmão que a minha mãe quer dar um tiro, disse, eu! Vai lá orar para a mulher. Ele olhou lá mesmo para ver se estava a bolsa lá, que a bolsa tem um revólver. Ele desceu, foi lá, muito assim, olhando, a minha mãe lá chorando, ajoelhada, e a irmã Maílde avançou nela, agarrado com ela, abraçado. E ele botou a mão na cabeça da minha mãe e a igreja orou. O pastor orou, toda a igreja orou. Naquele fervor, naquele barulhão todo, irmãos. De repente, o irmão quase caiu para trás. Porque a minha mãe deu um salto. Quando ela deu um salto, ela já veio falando línguas. Jesus batizou a minha mãe com o Espírito Santo, aleluia. E ela veio falando línguas, e ela veio pulando, ela começou a gritar. E meus irmãos, imagina os crentes naquela noite. Eles ferviam igual, meu irmão, a água quando está fervendo. Meu Deus, irmãos, mamãe não parou mais de falar línguas estranhas. Oh,
o pastor levou um trabalho para dar Santa Ceia para aquele povo, porque o fogo incendiou. E ela foi para casa falando línguas estranhas. Ei, irmãos, chegou lá em casa, meia-noite e tanto falando línguas. Foi lá num quarto, passou a mão no martelo. A nossa casa era só santo, 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 santo. Meu Deus, só você não via aparelho, era só santo. Mas ela com o martelo na mão, falando línguas. Foi lá num quartinho que ela entrava sexta-feira, meia-noite, para fazer trabalho, meus irmãos. Foi oferecer oferenda para os guias. E lá tinha uma cida desse tamanhozão assim. Um São Jorge, uma luz vermelha lá. Minha mãe falando língua estranha. Foi a primeira cacetada, foi na cida. Pum! Quebrou tudo. Lá se foi a cida. Pegou o São Jorge, pá, falando línguas. Pegou aquela luz vermelha, quebrou tudo falando línguas. E foi lá na sala. E foi pegando aquele santo de papel. Ela foi queimando tudo. E queimou. E que era santo de gesso, ela foi quebrando. E falando línguas estranhas. E aí, meu irmão, foi lá no quarto. Pegou aquelas roupas brancas, roupa preta, roupa vermelha. Que ela usava. Ela meteu álcool em cima, queimou tudo. Pegou aqueles colares, quebrou tudo. Aqueles colares, jogou dentro de uma fossa, falando línguas estranhas. Acabou tudo, estava tudo limpinho. 1h da madrugada. Sozinha dentro de casa. Aí estava tudo limpinho, não tinha mais nada. Ela foi lá na sala, escancarrou, abriu a porta da sala, escancarrou a porta da sala e disse: entra, Jesus. Entra! Oh! Entra! Entra na minha casa. Essa casa é uma casa de macumba, de feitiçaria. Mas a partir de agora será casa de oração. Aqui eu vou cantar, aqui eu vou orar, aqui eu vou te adorar. Senhor, entra na minha casa. E Jesus entrou, aleluia. Ei, tem fogo de Deus aí. Tem fogo de Deus no altar. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, no início, o homem levantava altar para se comunicar com Deus. Aleluia. Bem, o pastor disse que para mim é até as 10 horas. Então eu vou até as 10. Pode crer. Segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Com o passar dos anos, os homens começaram a armar tendas. Começaram a armar tendas. As tendas eram feitas de peles, de lã, de pelos de cabras. E o primeiro homem a armar uma tenda está lá em Gênesis 4:20, foi Jabal. Ele que é o pai dos que habitavam em tendas. Aí, meus irmãos, nós temos algumas passagens, lá em Êxodo 33, versículo 9, a Bíblia diz que Moisés, quando ele entrou na tenda, a glória de Deus, uma coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés cara a cara. A Bíblia fala isso lá em Êxodo 33, versículo 9. E a Bíblia diz no versículo 10: e vendo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da tenda. E diz a Bíblia que o povo vendo a coluna, ficavam atemorizado, porque estava a glória de Deus ali na tenda. Que coisa tremenda, irmãos. Eu poderia falar muito mais sobre tenda, mas vou parar aqui, porque o assunto chave é isso aqui agora, que é o nós vamos entrar justamente no nosso tema. Vocês estão aqui comemorando 17 anos desta casa de oração. Então eles armavam, os homens começaram a armar altar. Passados os anos, aí começaram a armar tenda. E agora, em terceiro lugar, Salomão. Ele construiu um templo para adorar o Senhor. Salomão.
Lá em 1 Crônicas 22:6, diz: então chamou Salomão o seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Deus falou com Salomão: você vai construir uma casa, você vai construir um templo. Davi tinha colocado em seu coração de construir um templo para adorar o Senhor. Ele colocou no coração, disse: eu vou construir. Começou já, meus irmãos, se movimentar e arrumar ali os materiais para a construção, mas só que o Senhor disse assim: não, tu não. Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. E não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Deus falou assim com Davi, lá em 2 Crônicas 22, versículo 8. Não, Davi, não. Tu derramaste muito sangue. Lá em Crônicas 22, versículo 9. Aí ele disse: teu filho, o teu filho, sim, Salomão, ele vai construir um templo para que o meu nome esteja ali perpetuamente. Aí, amados, aí diz a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 6 e 38, que Salomão levou 7 anos para construir o templo. Um templo mais ou menos de 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura. E a Bíblia fala em 1 Reis 6 e versículo 7, que não houve, irmãos, enquanto ele estava ali, cortando aquelas pedras, as madeiras, não houve um barulho de martelo, de machado, nenhum instrumento de ferro se ouviu enquanto ele edificava a casa. Porque diz, irmãos, que aqueles que estavam ali cortando, preparando, o Senhor tinha dado todas as medidas para Salomão. Então aqueles trabalhadores iam para as matas cortar a madeira e cortar as pedras. Eles já levavam, lá nas matas, eles cortavam tudo certinho. E chegavam lá na construção e encaixavam. Interessante. Aí os irmãos vão encontrar uma passagem lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Vocês vão encontrar uma passagem tão interessante ali, irmãos. Pedro profetizou dizendo assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Interessante essa passagem aqui. A pedra que os edificadores reprovaram. Conta-se a história que eles lá cortando as madeiras, cortaram direitinho as pedras, e teve uma peça que eles não gostaram e jogaram essa peça de lá, deixaram lá no mato e foram. E quando chegaram, começaram a encaixar as madeiras, as pedras, encaixaram tudo direitinho. De repente, teve uma que não encaixou. Não dava encaixe. Fazia daqui, fazia dali, não dava. Alguém disse: é aquela pedra que nós deixamos lá. É a madeira que nós deixamos lá. Vamos buscar. E foram buscar essa peça. E quando chegaram lá, era justamente a pedra que tinha deixado, aquela madeira que tinha deixado. Eles pegaram, levaram a madeira, foram lá e encaixou certinho. Encaixou certinho. Interessante. Então Pedro fala que aquela madeira, aquela peça que eles tinham rejeitado, era Jesus Cristo, irmãos. Aquela pedra que os judeus não quiseram, rejeitaram ela. E o Senhor Jesus, aleluia, a pedra que os rebeldes rejeitaram, desobedientes, não obedeceram, rejeitaram, foi justamente a pedra de esquina, Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos voltar para Salomão. Salomão construiu o templo. Quando Salomão construiu esse templo, a Bíblia diz que ele adentrou no templo e 3 coisas, ele fez uma oração. E nessa oração aconteceram 3 coisas. Primeiro, a Bíblia diz que caiu fogo do céu. Segundo, o holocausto foi consumido. E em terceiro, diz a Bíblia que a glória de Deus encheu o templo. Bom, ali estava, meus irmãos, a profecia. Deus mandou construir o templo para que a glória dele estivesse ali no templo, irmãos.
E aí os irmãos vão encontrar muitas passagens. Isaías, ele se encontrou, ele foi receber a purificação lá no templo. Simeão, quando foi lá no templo, o que é que ele fez? Ele pegou aquela criança e apresentou aquela criança do Senhor Jesus. Ele disse: agora me despede, teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Foi lá no templo. Foi no templo que Maria e José, eles tinham perdido Jesus. E encontraram Jesus lá no templo. Foi no templo, meu amado. Então é no templo. No templo é que o Senhor, ali estava a glória de Deus. Bom, amados, parece que estava tudo legal, tudo bem. Só que, então o propósito da construção do templo era para os judeus buscar o Senhor, adorar o Senhor e a glória permanecer no templo. Era o propósito. Está lá em 2 Crônicas 7,16. Só que aconteceu um caso muito triste. Israel começou a pecar. Começou a brincar. E sabe o que Deus fez? Deus se retirou do templo. Irmão, isso é triste. E eu vou encontrar essa passagem, queridos, lá no capítulo 10 de Ezequiel. Escuta essa palavra aqui. Versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de nuvem. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então, os irmãos, prestem bem atenção nisso aqui. A glória de Deus estava no templo. Aqui em Ezequiel, estava ali a glória de Deus. Esse era o propósito. Salomão, tu constrói uma casa para que a minha glória esteja ali perpetuamente. Esse foi o propósito. Então aqui estava a glória de Deus ainda. Agora, se os irmãos pegarem e olhar no capítulo 10 de Ezequiel, versículo 18, começa o problema. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. O que é que Deus começou a fazer? Israel começou a pecar, a brincar. E a Bíblia diz que o Senhor tirou a glória do altar e foi lá para a entrada do templo, a entrada. Já saiu daqui e foi se retirando. Irmãos, Deus não se afasta de repente, é aos pouquinhos. O crente não desvia de repente. Não. Ele não desvia de repente. Há muito tempo que ele está dentro da igreja desviado. Ele não sente mais nada, vai saindo, irmão, porque Deus vai se retirando aos pouquinhos. Foi isso que aconteceu com Israel. A glória ficou lá na entrada, na porta do templo. Agora, se os irmãos olharem no capítulo 11, no versículo 23, olha que passagem. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade. Deus tira a glória da porta do templo, estava aqui, foi para a entrada e foi para o meio da cidade. Já não estava mais no templo. E os irmãos continuaram olhando aqui. No capítulo 11, do versículo 23 de Ezequiel, a parte B do versículo. E se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Do meio da cidade, Deus tira a sua glória e foi para os montes e saiu a glória de Israel. Israel estava sem a glória de Deus. Aí os irmãos se lembram de 1 Samuel 4, versículo 21? A nora de Eli, o sacerdote Eli, quando trouxeram a notícia para ele: olha, Israel perdeu a guerra, os teus 2 filhos morreram e a arca do Senhor foi levada. Quando ele ouviu essa palavra, a arca do Senhor foi levada. Diz a Bíblia que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. A nora dele, que estava grávida, começou a sentir dor de parto. E ela teve um filho prematuro.
E quando, meus irmãos, nasceu a criança, a criança está bem, está viva, sim, está. É menino? Sim, é menino. Então coloca o nome de e acabou. Foi-se a glória de Deus de Israel. Deus saiu de Israel. Deus deixou Israel. Tirou a sua glória. Israel ficou num caos, irmãos. Ficou num caos espiritualmente falando. Anos e anos e anos sem a glória de Deus. Bem, nasce um homem chamado João Batista. Lá veio ele. Nasceu esse homem. Rapaz, menino, depois moço, e foi pregando. Ele começou a pregar. A Bíblia diz, irmãos, nós não temos tempo porque a hora está passando. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3 e versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia. No deserto de Judeia. Se você olhar no capítulo 3, versículo 3 de Mateus, e dizia assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Voz do que clama no deserto. Aí escuta. Por que não no templo? Por que no deserto? No templo não estava a glória de Deus. Deus tinha saído do templo. Israel estava num caos, irmãos. Ele tinha que pregar no deserto, porque no templo ele não tinha lugar. No templo, Deus não estava ali no templo. Que triste essa palavra. Muito triste essa palavra. Meu irmão, bem, passa-se, nasce Jesus. Lá vem Jesus. João Batista, ele se apresenta para João Batista. João Batista batiza Jesus. O Espírito Santo vem sobre Jesus. Imagina, eu fico imaginando quando eu estive lá no Jordão, fiquei ali e disse: meu Deus, eu fechei meus olhos assim, pensei, parece que via assim Jesus diante de João Batista, quando batizando um, batizando o outro, batizando um, batizando um. João Batista, me batiza, porque ele chegava, irmãos, vocês imaginam, a igreja naquela época de Jerusalém não tinha a glória de Deus, uma igreja vazia, uma igreja seca, uma igreja de palha, uma igreja que não tinha nada, estava oca. Vocês imaginam o Espírito Santo sair daqui do nosso meio, irmãos? Imagina, pelo amor de Deus, senta isso, por favor, pensa. Se um dia Jesus sair e dizer: eu não quero mais ficar aqui, e sair, porque ele sai, se nós expulsar, ele sai. Onde tem pecado, ele não habita, ele sai. Imagina como é que vai ficar isso aqui, irmãos. É capaz das cadeiras da glória a Deus, as cadeiras da glória a Deus e as paredes da glória a Deus, menos os crentes. E alguém: me batiza. Ele batizava, de repente ele levantou a cabeça, lá vinha uma pessoa lá andando, ele não conhecia, a Bíblia diz que ele não conhecia Jesus. Ele batizando, de repente aquele homem veio se aproximando, ele batizava, irmão João, me batiza. Mas ele levantou, lá vinha um homem com aqueles passos fortes assim, ele olhava, mas foi se aproximando, aquele homem se aproximando, e o irmão João, me batiza, batizava, mas de repente chega aquele homem na presença dele e disse, ele olha: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, era Jesus. Lá vinha esse homem, lá vinha ele. Aleluia. Me batiza, João. Eu? Que situação, não? Que situação. Eu tenho uma história para contar, mas não dá mais tempo. Eu, como pastor do Montanha, quando o pastor Montanha que caiu na minha frente, assim, na minha frente caiu. Ele conheceu o pastor Montanha, o príncipe dos pregadores. Mas pecou e caiu na minha frente lá. E quando ele foi botar a mão, o Espírito Santo disse: não coloca a mão nele. Não coloca. E ele estava morrendo. Em Piuí. E eu caí de joelho. Meu Deus, a minha esposa chorando, meus filhos chorando. E ele morrendo, eu não podia tocar a mão nele. O Espírito Santo disse: não toca nele.
Eu fico imaginando João Batista. Jesus disse: me batiza. Eu não sou digno. Batiza, para que se cumpra as Escrituras. E quando ele batizou Jesus, tchum, uma voz rasgou o céu: este é o meu filho amado. Oh! Aleluia! E Jesus, irmãos, a primeira vez que Jesus vai no templo, Jesus chega no templo, o que é que tinha lá no templo? Vendiam pombas, vendiam bois, negociavam, cambiavam. Olha a situação do templo. Era para estar a glória de Deus ali, mas Deus saiu, virou uma bagunça. Vocês se lembram quando alguém pecava, chegava, eu tinha que trazer um cordeiro ou um bode de casa. Imagina o cara trazendo um bode, o sacerdote. Bode é bode, meu irmão. Bode é um bicho nojento. E bode, ele tinha que trazer. Todo mundo dizia assim: está em pecado. Vagabundo, hein, safadinho. Vai lá, e ele tinha que puxando o bode. Mas só que o negócio mudou. Aí, meu pastor, estava tudo debaixo de pano. O cara dizia assim: ninguém precisa levar bode, não. Lá na igreja estão vendendo bode. O cara chegava e dizia: vem cá, quanto custa o teu bode aí? Custa 100 dólares. Peguei. Por baixo do pano, fica tudo por baixo do pano. Ninguém confessava mais, ficava tudo assim, ó. Tem crente assim, irmãos. Chega, pastor, não fala nada não, viu, pastor? Minha mulher não pode saber, minhas filhas não podem saber. Se fala, dá um bode, pastor. Fica tudo assim, ó. E o pastor, né? Essas igrejinhas, igrejotas, igrejetas, irmãos. Não, né? Só dá o dízimo aí que tá tudo bom. Dá uma oferta boa aí, tá tudo legal, tá tudo bem. Tá tudo bem? Jesus chegou. Ai. Que é isso aí? Você quer um bode? Bode é isso aqui, ó. Bum, pro teu pé. Irmão, Jesus ficou bravo. Pensa num Jesus bravo. Mas ele derrubou aquilo tudo, meu irmão. Se vocês estão fazendo da minha casa de salteadores. E Jesus é muito bom, foi muito bom, porque fosse eu, matava todos eles. Eu era um Deus cangaceiro, viu, irmão? Deus lampião. Matava tudo. Mas Jesus não é assim. Ele só meteu o pé lá, derrubou lá. A minha casa é casa de oração. Primeira coisa que ele chegou, meus irmãos, foi purificar o templo. A última vez que Jesus, meus irmãos, entra, vai no templo, de novo. Lá em João capítulo 2. Jesus aí pegou um azorrague, aí pegou um chicote. É por isso que tem essas igrejas hoje, irmão. Negócio seguinte, meu irmão. Jesus, aqui negócio é só. Como é que é o culto é um culto light, mensagem light, negócio de bater nos cantos. Não, Jesus pegou um chicote, meu irmãozinho. E teceu chicotado nas costas daquela cambada safado lá. Meteu o cacete. Ai, todo daqui. Ei, irmãos. Jesus fez aquele povo sair tudo, derrubou as cadeiras, tudo, meu irmão do céu, da terra. E sabe o que fez? Aí os discípulos se lembra, os discípulos falaram dos Salmos 69, versículo 9, o zelo da sua casa me devorará. Os discípulos entenderam que naquela passagem estava se cumprindo literalmente o Salmo 69, o zelo da tua casa me devorará. Jesus purificou o templo. Ei, amados, eu agora encerro essa mensagem que já passando 5 minutos. Olha aqui. Jesus chama os discípulos. Chama os discípulos. Vem cá, vocês. João 17, versículo 22. Ai, irmão. Lá no 17, capítulo 5. Jesus chega e disse: e agora, glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que
que tinha contigo antes da fundação do mundo. A glória que tu me deste. Escuta. A glória que estava no templo. Deus tirou a glória do templo. Com a vinda de Cristo no mundo, Deus transferiu a glória por Filho. A glória que tu me deste era para estar no templo. Os judeus pecaram, levaram tudo, não levaram a sério. Deus tira a glória, transfere para o Filho. A glória que tu me deste. Agora, querido, escuta, que palavra linda. Lá no capítulo 17 de João, versículo 22. E agora Jesus diz assim: e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus pega, pastor Eliseu, disse assim: Pai, a glória que tu me deste, eu dou para eles. Transferiu. Jesus transferiu a glória, passo para eles. Oh, amados. Oh, aleluia. Aqueles homens que estavam lá cambiando, bagunçando o templo, aqueles homens têm uma lição, tem uma mensagem ali. Aqueles homens que estavam ali negociando, cambiando, bagunçando o templo, são demônios que querem se alojar nesse templo. Quer alojar nesse templo aí, ó. Jesus disse: sai todo mundo daqui. Sai tudo aqui agora. Sai. Porque eu quero morar agora. E Paulo diz assim: e não sabeis vós que sois o templo de Deus? Ó. E você não sabe disso não, Paulo dizia. O templo de Deus sois vós, dizia Paulo. Porque o Senhor agora transferiu para os discípulos, e quando Jesus vai para os céus, ele transferiu para a igreja, irmãos. É essa glória que está aqui nessa noite. Então o crente, quando está no culto, quando ele dá glória a Deus, aleluia, fala línguas estranhas, ele chora, ele glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque a glória está aqui, a glória é aqui, ele está morando aqui. Eu sou casa de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus, o Senhor habita em nós, aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo agora, queridos. Que maravilha! E para encerrar, eu quero fazer uma oração com essa igreja, porque agora, meu irmão querido, o apóstolo Pedro disse assim, ele lá profetizou essa palavra, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. E eu quero dar um glória bem alto, para o diabo ficar doido de raiva, porque ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Oh, aleluia. O diabo fica em nosso derredor, bramando como leão. Meu irmão, mas Jesus está aqui dentro. Enquanto ele estiver aqui, o diabo não tem poder para te tocar e nem me tocar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Baixa a tua cabeça. Aleluia. Passei 7 minutos do horário. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, porque nessa noite eu posso glorificar o teu nome e te exaltar, porque hoje eu sou o templo do Espírito, onde Jesus habita em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. E nessa noite já foi cantado aqui que nós vemos com o propósito de te adorar, porque o Senhor teve misericórdia, meu Deus. Aleluia. Nos achasse, perdoasse os nossos pecados, nos lavasse com teu sangue precioso. Onde nós, Senhor Jesus, éramos escravos do diabo. O diabo tinha feito de nós, Senhor Jesus, como escravo. Estávamos ali, Senhor, condenados à morte eterna. Mas o Senhor nos achou e nos limpou com o seu sangue, nos purificou com o seu sangue. E agora nós somos morada de Deus, casa de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus, aleluia. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor Jesus, te louvando e te agradecendo, dizendo muito obrigado, meu Deus.